Recentemente, a gente colocou lá no nosso canal uma solicitação para que os inscritos, e não só os inscritos, mas aquelas pessoas que passam, que assistem o nosso canal, pudessem fazer sugestões de assuntos, para que a gente pudesse criar conteúdo. E a gente fez essa solicitação, algumas pessoas deixaram lá suas sugestões, e aí a gente acaba se aproximando mais profundamente dessas pessoas que passam aqui pelo nosso canal. E hoje nós já fizemos alguns vídeos de algumas sugestões, mas hoje nós vamos fazer mais um vídeo, que foi a sugestão do seu Lorival Bispo, que falava que seria bom fazer um vídeo sobre aposentadoria rural. Então nós vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria rural, vamos falar desde o início de 2019, as tentativas de modificações pela reforma da Previdência, vamos falar também das polêmicas, falar um pouquinho da declaração do sindicato e no final nós vamos falar a mudança que teve com relação à legislação. Apesar da reforma da Previdência ela não ter alterado a questão da reforma da aposentadoria rural, mas teve uma modificação na lei que fez com que os pedidos tivessem uma pequena alteração na questão documental. Mas vamos lá. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Nós sabemos que no ano de 2019 foi um ano meio polêmico com relação a essa questão da Previdência Social, E as aposentadorias, não é diferente, questão de irregularidade e tudo. Mas um deputado, chamado Kim Kataguiri, ele deu uma entrevista lá para a TV Câmara dos Deputados que falava sobre a declaração do sindicato. Então foi a grande polêmica, uma das primeiras polêmicas com relação à questão da aposentadoria rural. E o que ele falava? Ele falava que existia denúncias, que os sindicatos estariam cobrando valores para poder fornecer essas declarações e que essas declarações, muitas das vezes, elas nem correspondiam à verdade. Então eles chamaram atenção para a questão de quê? Para a questão da legalidade, da veracidade dessas declarações. E isso foi polêmico. Mas, só para vocês entenderem, o que o governo vem fazendo, o que ele está interpretando, por que isso está acontecendo. Então, a reforma da Previdência queria mexer, mas lá passando pelas comissões da Câmara dos Deputados, isso não foi alterado. Durante essas passagens, foram convidados várias pessoas, principalmente o ministro Paulo Guedes, e o ministro Paulo Guedes ele teve também uma passagem lá muito importante com relação à questão da aposentadoria rural. Ele, no meio daquelas perguntas dos deputados, etc., ele falou que as aposentadorias rurais no país eram de 9 milhões, mas as pessoas que moravam no campo eram somente 6 milhões. Então nós vimos uma grande diferença. Como é que pode ter mais aposentadorias do que moradores, do que residentes no campo? Então, isso foi uma notícia que criou um pouco de alarde, E por conta disso o governo vem querendo fazer a reforma para enxugar despesa, combater irregularidade, e a gente pode presumir que uma das situações com relação à questão da aposentadoria rural ia ser verificar por que tem muita aposentadoria rural e tem pouco morador rural. Se a gente fosse avaliar, nem todo mundo que mora no campo é aposentado. Então, 6 milhões de habitantes no meio rural, tem criança, tem pessoas ainda que ainda tá trabalhando, todo mundo não é aposentado. Então, existe uma diferença muito grande. É claro que isso chama atenção, e aí o governo cria uma legislação, logo no início, uma medida provisória, de número 871 de 2019, que mexe em várias questões dos benefícios da Previdência. E também mexeu nessa questão da aposentadoria rural. Veja, essa medida provisória, ela tramitou e foi transformada em lei, na Lei 13.846 de 2019. E qual é a novidade? Então a gente falou que o deputado questionou a questão da declaração, porque era assim, fazia uma declaração, era reconhecido o tempo de atividade rural que constava naquela declaração. O ministro falou, olha, nós temos um número de 9 milhões, mas só mora 6 milhões no campo. E a legislação, ela alterou essa questão da declaração dos sindicatos rurais, que era aquela declaração que servia para reconhecimento da atividade rural. Então, como é que funciona agora? Nós vamos ver a seguir o que mudou. Então, hoje não é mais necessário você fazer, ir nos sindicatos e pedir aquela declaração para ter o reconhecimento do período em que você trabalhou lá na área rural, etc. Agora você tem que preencher uma autodeclaração. Essa autodeclaração vai ser verificada automaticamente lá pela Previdência
E aí, a partir de 1/1, né, de 1º de janeiro de 2023, o que vai acontecer? Já não vai ser mais necessário você apresentar nenhuma declaração, nenhuma autodeclaração, vai apresentar mais nada. Por quê? Porque a partir desse período, né, dessa data, todos os cadastros do governo eles vão ser colocados no CNIS, né, essas questões de comprovação rural. Né, e o CNIS é o quê? É Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então já vai estar lá, você vai requerer, você que vai pedir sua aposentadoria rural, vai ser verificado, mas já vai estar no sistema todas essas informações. E uma outra mudança também, com relação a essa questão da irregularidade, é que muitas das vezes existia pedidos de justificação, ou via administrativa, ou via judicial, e existia muito comprovação através de prova testemunhal. Agora, as provas elas vão ter que ser feitas ou por meio de documento, né? Elas vão ser feitas agora por meio de documento e não vai ser mais admitido a prova exclusivamente testemunhal. Então, diante dessas informações, nós vimos que a reforma da Previdência ela não alterou a questão da idade, né? 55 mulher, 60 homens, sendo permanece, mas a questão da medida provisória, por conta dessas questões das irregularidades, fez uma modificação, né? Uma pequena modificação na forma de comprovação da atividade rural. Galera, pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.